Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo à nossa quarta aula de revisão do CNU, bloco 7, tudo bem? Lembrando que a nossa aula de hoje é sobre o decreto de número 11.529 de 2023, um decreto fresquinho aí, tá? Decreto novo. E é claro que nós não temos questões ainda de concurso público desse decreto. Por isso que as nossas questões da nossa aula de hoje são questões inéditas, questões aí de acordo com o decreto, aquilo que tem possibilidade de cair. Lembrando que esse decreto ele vai tratar de sistema de integridade, transparência e acesso à informação da administração pública federal. Lembrando aqui que é voltado para a administração pública federal, não é voltado aí para as pessoas. Vai tratar aí da administração pública federal em relação ao seu sistema de integridade, transparência e acesso à informação. Acesso à informação em geral, nós temos uma lei que nós já estudamos, a lei 12.000, né? A lei 12.000 de 2011, né? Então, uma lei que vai tratar de acesso da informação. Pessoal, então, sem mais lero-lero, vamos então para a nossa primeira questão, a questão de número 1. Olha só o que diz. O decreto de número 11.529 é responsável por instituir o sistema de integridade, transparência e acesso à informação, bem como uma política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. Tomando por preferência as disposições da norma em questão, analise a assertiva a seguir. Então, essa é a nossa assertiva, tá? Essa aqui, então, é a nossa assertiva. Programa de integridade é o plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período, elaborado por unidade setorial do CITAI e aprovada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade. Olha só, pessoal. De acordo com o nosso artigo 3º, para fins do disposto neste decreto, considera-se programa de integridade. E a banca está perguntando justamente, programa de integridade é o plano. Olha só, é o conjunto. Então, é um conjunto de princípios, normas e procedimentos, tá? É o procedimento, programa de integridade. Porque nós temos duas situações aqui, ó. Cuidado para você não confundir. Programa, programa de integridade, programa de integridade com plano de integridade. Então, programa de integridade e plano de integridade são coisas diferentes. Aqui você percebe que nós temos um conjunto de princípios. E o plano de integridade é o plano que organiza as medidas. É organizacional. Organiza as medidas de integridade. Então, o item está dizendo, programa de integridade é o plano que organiza? Não. Programa de integridade é um conjunto de princípios, normas, procedimentos. Ó. Conjunto de princípios, normas e procedimentos. Então, isso aqui está errado. Tá errado. Então, por favor, de olho aqui. Programa de integridade e plano de integridade são coisas totalmente diferentes. O item está errado. 2. O decreto 11.529 de 2023 é responsável por instituir o sistema de integridade, tá? Integridade, transparência e acesso à informação, bem como a política de transparência e de acesso à informação da Administração Pública Federal. Tendo por referência as disposições na norma em questão, analise as assertivas a seguir. Essa aqui é a assertiva. As funções de integridade podem ser conceituadas como as funções constantes nos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética, transparência e outras essenciais ao funcionamento do programa de integridade. Então, está perguntando que as funções de integridade podem ser conceituadas como funções constantes nos sistemas de corregedoria e ouvidoria.
Olha só, para fim do disposto no decreto, considera-se funções de integridade. Então, nós temos aqui, por exemplo, então, olha, te liga. Nós temos aqui, lá no artigo 3º, nós temos programa, o programa de integridade, nós temos planos de integridade, o plano de integridade, e nós temos também funções de integridade. Funções de integridade. Você sabe que o programa Integridade é um conjunto de princípios, normas, não é isso? Normas, valores. Então é isso. O plano de integridade, você sabe que serve para organizar as medidas, né? As medidas e as funções. As funções de integridade, funções constantes nos sistemas de corregedoria. Então, ó, constantes são funções constantes nos sistemas de quê? Corregedoria, olha só, corregedoria, ouvidoria, controle interno, ouvidoria, controle interno, tá? Gestão de ética, transparência e outros essenciais ao funcionamento. Ó, transparência e outros essenciais. Tá certo isso aqui. Tá correto, o conceito está correto. Funções, né? As funções de integridade. Tá certo isso aqui. Então o item está correto, tá? Aqui temos a correta definição de funções de integridade. Perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. 3. O decreto é responsável por instituir o sistema de integridade, transparência e acesso, o CITAI, né? Bem, vai aparecer, ó, CITAI. Acesso à informação, bem como a política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. Tomando por referência as disposições da norma em questão, analise a assertiva a seguir. Um dos objetivos, olha só, a banca quer aqui um dos objetivos do CITAI. Tá? Ela está afirmando, um dos objetivos do CITAI é o de coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e acesso à informação. Então, os objetivos, eita, que tá feio isso aqui. Os objetivos do CITAI, você vai encontrar no artigo 4 do decreto, tá? Tá lá. Olha só o objetivo do CITAI: coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e acesso à informação. Então, olha só. Um dos objetivos é coordenar e articular as atividades relativas à integridade, transparência e acesso à informação. O item está certo. O item está correto. Tá certo isso aqui. Beleza? Vamos lá. 4. Decreto 11.527. É responsável por instituir o sistema de integridade. Perfeito. Olha só. A questão começa aqui. O órgão central do CITAI é a Defensoria Pública da União. Eita, isso aí tá errado. Por quê? Nós temos que entender que o órgão central, você tem que saber isso aqui, levar para sua prova, central do CITAI não é a Defensoria Pública da União. É a Controladoria Geral da União, como órgão central do CITAI, que coisa feia. Do CITAI é a CGU. É a CGU. É a CGU.
CGU, a Controladoria Geral da União. Então o item está o quê? Errado. Errado. Tá aqui no artigo 5º, tá? Importante essa informação, tá? Desculpa, pessoal, é a Corregedoria, não é Controladoria Geral da União, é a Corregedoria, desculpa, tá? Eu tô errando aqui já. Tô colocando aqui para vocês, tá? Corregedoria Geral. Corregedoria Geral da União. Da União. Perfeito? 5. É responsável por instituir, tá? Então, vamos ler essa parte não. Vamos lá para a pergunta. Aqui está a pergunta. Aqui. Funcionam como unidades setoriais do CITAI as unidades no órgão e nas entidades da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação. Então, olha só. Tomada por referência à disposição da norma em questão, analisa a assertiva a seguir. Funcionam como unidades setoriais do CITAI. Está dizendo que funcionam como unidades setoriais, tá? E aí, ó, compõe o CITAI as unidades nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, tá? Então, olha só. Funcionam como unidades setoriais do CITAI. As unidades, começa aqui, ó, as unidades nos órgãos e nas entidades. Unidade nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal Direta, autárquica. Cadê? Unidade da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional. Responsável pela gestão e integridade. Responsável pela gestão e integridade da transparência e do acesso à informação como unidades setoriais. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? Isso aqui tá incompleto. Tá incompleto. Mas tá certo. Tá certo, tá? Tá incompleto, mas tá correto, tá? Gabarito aí está certo. Então, conforme o artigo 5º. 6. Tomando por referência às disposições da norma em questão, analisa a assertiva a seguir. As atividades da unidade setorial do CITAI ficarão sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central. Quem é o órgão central? Corregedoria Geral da República, da União, né? Sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou entidade da Administração Pública Federal a quem pertença. Para responder à questão, temos que fazer o uso do artigo 6, que estabelece que as atividades nas unidades, então o fundamento aqui, tá? Você vai encontrar no artigo 6, que você está fazendo as questões em cima da lei, isso é importante. As atividades nas unidades setoriais do CITAI ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou entidade de administração pública federal a quem pertença. Tá certo? Gabarito tá certo, é certo, né? C de certo, né? Como não tem alternativa, C de certo, tá? Então, está subordinada ao órgão, a administração do órgão a quem ela pertence? Está, né? Nós temos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central, mas também sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou entidade da administração pública federal a quem pertence. Por exemplo, se pertence a uma autarquia, nós temos o órgão central, supervisor e normativo, que é a Corregedoria Geral da União. Mas, como pertence à autarquia, essa autarquia ela pode também, né, fiscalizar nesse sentido, né? Então, está subordinado também àquela autarquia. Bom? Federal. 7. Tomando por referência as disposições da norma em questão, analisa assertiva a seguir. É competência do órgão central do CITAI. Qual é o órgão central? Corregedoria Geral da União. Assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados com a integridade, a transparência e acesso à informação e com os programas de ações para efetivá-los. Olha só o que diz o artigo 8º. Compete às unidades setoriais assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados com a integridade, a transparência e acesso à informação e com os programas e ações para efetivá-los. Aqui a competência é estabelecida para as unidades setoriais e não para o órgão central. Então aqui, essa competência, cadê? Competência aqui, ao órgão central não. Aos órgãos setoriais. Então esse item aqui, ó, está errado. O item está errado de acordo com o artigo 8º. Artigo 8º. Beleza? Questão 8. Tomando por preferência as disposições da norma em questão, analisa a assertiva a seguir. Planejar, coordenar
executar, monitorar a política de transparência e acesso à informação da administração pública federal são exemplos de competências da Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é um órgão central do CITAI. É ou não é? É ou não é, pessoal? Olha só. Logo compete à CGU todas as competências estabelecidas pela norma para o órgão central. Compõe o CITAI a Controladoria Geral da União como órgão central. Compete ao órgão central CITAI planejar, coordenar, executar, monitorar a política de transparência e acesso à informação e administração. Tá certo. Pessoal, acho que eu me equivoquei aqui. Cadê? Não é corregedoria, né? Eu falei aqui, ó. É a controladoria, tá? Só consertando isso aqui é a CGU mesmo. Controladoria. Acabei me confundindo aqui, mas é controladoria, tá? Mas já consertei, né? Importante a gente se redimir dos erros, né, e fazer a coisa certa, beleza? 9. O CITAI atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturadores, de forma a estimular a sobreposição de esforços, racionalização de custos e melhora no desempenho e na qualidade dos resultados. Isso aqui está lá no artigo 9, que a CITAI atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturalmente, principalmente aqueles coordenados de atividade de instância que lhe preste apoio, de forma a evitar sobreposição, tá? Tudo bem? Tudo bem? Ó, estrutura principalmente aqueles que coordenam as atividades de instância que lhe preste apoio de forma a evitar sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados. Assim, o CITAI atuará de forma a evitar e não estimular sobreposição de esforços. É para evitar. Aqui está dizendo, ó, nas custos, melhorar o desempenho e na qualidade dos resultados. Cadê? De forma a estimular, não. Não é de forma a estimular. É de forma a não estimular e não estimular, tá? Não estimular a sobreposição de esforços, tá? Não, cadê? Aqui é não estimular. Então o item está errado. É não estimular. É não estimular. Peraí. É não estimular, tá? Então seria o que aqui, professor? Seria evitar. Evitar. Então aqui, ó, seria evitar e não estimular. E não estimular. De forma a evitar, tá? De forma a evitar e não estimular. Então o item está errado. Tomando por referência a questão 10, as disposições da norma em questão, assertiva a seguir. A política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal compreende a transparência passiva, que é destinada a garantir a divulgação de informações nos sítios eletrônicos oficiais. Tá errado isso aí. Tá errado. Isso aqui é a transparência, pessoal, ativa e não passiva. O item está errado. É a transparência ativa e não transparência passiva, que é destinada a garantir a divulgação de informação nos sítios eletrônicos oficiais. Por quê? Porque aqui você vai aprender transparência passiva e transparência ativa. Ativa para garantir a divulgação de informações no site eletrônico. Então, a própria administração pública ela vai e publica as informações. Transparência passiva para garantir a prestação de informações em atendimento a pedidos prestados à administração pública federal, conforme, né, com fundamento na Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à né? Lei de Acesso à Informação. Questão 11. Abertura de base de dados produzidos, custodiados ou acumulados pela administração pública federal possui a finalidade de promover pesquisas, estudos, inovações, gerações de negócios e participação da sociedade no acompanhamento e na melhoria de políticas e serviços públicos, tá? E aí, certo ou errado? Aqui temos a finalidade da abertura da base de dados, que é um dos conceitos integrantes da política de transparência. Acesso à informação. A política de transparência e acesso à informação, a administração pública federal compreende a abertura, olha só, compreende a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pela administração pública federal, tá? Para promover
para promover pesquisas e estudos. O federal possui a finalidade de promover pesquisas e estudos, inovações, geração de negócios e participação na sociedade, no acompanhamento e na melhoria de políticas de serviços públicos. Aqui, ó, o que é que mudou aqui? Aqui está dizendo para promover, tá? Então aqui está dizendo, ó, finalidade, ó, possui a finalidade de promover. Não. O estudo de rol é acumulado pela Administração Pública Federal para promover pesquisa. Não possui a finalidade, mas é para promover. Então isso aqui está errado, não está conforme a lei. 12. Tomando por referência as disposições da norma em questão, analisa a assertiva a seguir. Um dos princípios da política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal é a da observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Perfeito. Perfeito. Essa questão está correta, nem preciso destacar porque você já estudou comigo a lei 12.527 aí de 2011, né? 13. A política de transparência e acesso à informação deverá observar diretrizes previstas na política de dados abertos do Poder Executivo Federal, da política de governo aberto e de governo digital de eficiência pública. E aí, pessoal, certo ou errado? Conforme afirmada a política de transparência e acesso à informação, deverá observar uma série de diretrizes, sendo elas as constantes da política de dados abertos do Poder Executivo Federal, na política nacional de governo aberto e ainda do governo digital e da eficiência pública. Então nós temos aqui, são princípios objetivos da política de transparência. Então aqui, ó, a política transparente dessa informação deverá observar as diretrizes previstas na política de dados de abertura ao Poder Executivo Federal, na política nacional de governo aberto e de governo digital e da eficiência pública. Cadê? Tá? Perfeito, tá certo isso aqui, tá? Tá certo. 14. A transparência passiva será realizada por meio de divulgação de dados da informação nos sítios eletrônicos oficiais dos órgãos e entidades da administração pública federal. Tá errado isso aqui. Estabelece que a transparência ativa será realizada por meio e não a passiva. Aqui seria ativa e não passiva. A passiva eu tenho que solicitar. O usuário tem que solicitar. 15. A Controladoria Geral da União manterá o portal de transparência do Poder Executivo Federal para divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos. A questão está de acordo com o artigo 13. Então aqui você tem o artigo 13, tá? Certo a questão, tá? Letra de lei. Questão de número 16. Os dados e as informações divulgadas no portal de transparência do Poder Executivo Federal compreenderão aquelas relativas à gestão de recursos de governo federal, incluídos, no mínimo, o orçamento anual de despesas e de receitas públicas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário da União. Olha só, apenas os dados e as informações relacionadas com o orçamento do Poder Executivo é que serão divulgados no portal da transparência, e não diferente do que é afirmado pelo enunciado, as informações relacionadas com o orçamento dos demais poderes da República. Então, os dados e as informações divulgadas no portal transparente do Poder Executivo Federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do governo federal, incluído, no mínimo, o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo e Legislativo, não. Nós temos aqui do Poder Executivo, demais não está errado, tá? Então, nós temos aqui o artigo 14 que diz: os dados e as informações divulgadas no portal transparente do Poder Executivo Federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do governo federal, incluído, no mínimo, orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo Federal, tá? Questão de número 17. A viagem e serviço custeadas pela Administração Pública Federal, falamos de transparência e integridade, estão dentre as informações que deverão ser divulgadas no portal da transparência do Poder Executivo Federal. Olha só o que diz. As viagens e serviços custeadas pela Administração Pública Federal estão adentro das informações que serão divulgadas no portal da transparência do Poder Executivo Federal. Isso aqui está no artigo 14, no inciso 9. As viagens e serviços custeados pela Administração Pública devem ser divulgadas no portal da transparência do Poder Executivo Federal. O item está certíssimo. Viajou, divulgou, né? Jogou lá no site transparência e tudo mais. Tudo bem? Vamos lá. Começa aqui. Os órgãos, questão 18, e as entidades poderão solicitar à Controladoria Geral da União, mediante indicação do fundamento legal,
a restrição de publicidade no portal da transparência do Poder Executivo Federal, de informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas. Pode ou não pode? Pode, né, pessoal? Tá certo isso aí, ó. Estabelecer parágrafo 4º do artigo 14. Conforme afirma pelo enunciado da questão, que os órgãos e as entidades poderão solicitar à Controladoria-Geral, mediante indicação do fundamento legal, a restrição de publicação no portal da Transparência do Poder Executivo Federal, as informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas. Porque a regra é a publicação. O sigilo é uma exceção e deve ser fundamentado todas as vezes que aconteceu. O item está certo, conforme o artigo 14, parágrafo 4º. 19. O Ministério da Casa Civil é responsável pela gestão do Portal Brasileiro de Dados Abertos? É o Ministério da Casa Civil? Não, é a CGU. O item está errado. E não o Ministério da Casa Civil. Artigo 15. Quem é responsável aí pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos é a CGU, é a Controladoria Geral da União. E a nossa última questão, questão de número 20. O Portal Brasileiro de Dados Abertos possui a finalidade de promover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos e a seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados. Então, olha só, a finalidade do Portal Brasileiro de Dados Abertos é conforme afirmado. Promove o catálogo de referência para a busca e acesso aos dados públicos e às suas metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados. Por isso que o item está certo de acordo com o artigo 15. Pessoal, fizemos 20 questões do decreto número 11.529 de 2023, um decreto que pode cair na sua prova, porque ele vai tratar aí, né? Vai tratar do sistema de integridade, transparência e acesso à informação da administração pública. O acesso à informação, transparência, né, e integridade estão ligados. E a gente consegue ver isso muito forte na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e esse decreto está no seu edital, por isso você deve estudá-lo, tá? Pessoal, um forte abraço, continue firme e forte, não desista do seu sonho, tá? E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Fui.